Olá, meus amados irmãos. Gostaria de te convidar você a meditar juntamente comigo sobre a justiça, o amor e a santidade de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. A partir do versículo 23 está escrito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Todos nós podemos concordar, assim como diz Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Ele é mau por natureza. O homem pós-queda, ele é totalmente depravado, corrupto e cheio de violência. Mas na multidão das pessoas que concordam com tais afirmações, são poucos aqueles que de fato se reconhecem como pecadores e se arrependem dos seus pecados. Eu acredito que eles não o fazem por causa que, de fato, não compreenderam o que é o Evangelho, quem é Deus, o que é o pecado e quais são as suas consequências. E eu acredito particularmente que a verdade que expõe o pecado como pecado é a revelação dos atributos de Deus. Deus é amor, mas Ele também é santo e Ele também é justo. E eu acredito que a harmonia perfeita que existe entre o amor, a justiça e a santidade de Deus foi a razão primária pela qual Jesus teve de morrer. Deus não pode negar a sua justiça a fim de demonstrar seu amor para conosco. Muito menos Deus poderia esquecer sua santidade, deixá-la de lado, com o propósito de nos salvar. Ele não fez, ele não faz. Porque Deus é santo, necessariamente ele odeia o pecado. E porque Deus é justo, ele precisa condenar o pecador. Muitos de nós já ouvimos aquela velha frase dizendo que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Eu acredito que esta seja uma meia-verdade. Contaram para você apenas um lado da história. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito explicitamente: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas no outro lado da moeda, lá em Salmos, no capítulo 5, a partir do versículo 4, está escrito que tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Veja bem que o mesmo Deus que ama os pecadores é o Deus que odeia todos aqueles que praticam a iniquidade. Detesta os assassinos e os traiçoeiros e destrói os mentirosos. Um Deus justo, meus irmãos, se deleita na justiça e naqueles que praticam o que é justo. Um Deus santo se deleita na santidade e naqueles que andam em santidade. Mas a ira de Deus, ela se acende contra todos aqueles que se deleitam na injustiça e nos seus muitos pecados.
Diante de tais afirmações, eu acredito que Deus tem duas mãos estendidas para nós em nosso favor. Uma é a mão de sua misericórdia, que nos convida graciosamente para irmos até Ele. A outra é a mão de sua graça, que segura a sua ira e a impede que esta seja atirada como uma flecha flamejante a toda a terra. Mas haverá um dia que as suas mãos serão recolhidas. Não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá misericórdia da parte de Deus. Haverá somente o cálice de sua ira sendo derramado por toda a terra. Lá em Salmos, no capítulo 7, a partir do versículo 11, está escrito que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Por essa razão, meus irmãos, nós precisamos nos agarrar à mão de sua misericórdia enquanto ainda há tempo. Os puritanos, eles descreviam a ira de Deus como um homem com arco e flecha, um caçador na selva. Este homem, quando se depara com um alvo de grande porte, ele então pega uma de suas flechas, põe no seu arco, a puxa com tamanha força, ele suspende o seu peito, e é necessário que haja uma força tão grande e tamanha técnica que o seu arco chega a entortar. Sua mão, ela começa a trepidar. Dependendo do arco, dependendo da flecha que são utilizados. Quando este homem solta, essa flecha, ela ganha tamanha velocidade, tamanha força, que chega até mesmo a atravessar o animal e parar na metade de uma árvore. Assim era descrito pelos puritanos a ira de Deus que se acende contra os pecadores. Deus é amor, mas Deus também é santo e Ele também é justo. E o maior dilema do cristianismo é se Deus é justo. Ele não pode justificar a mim, Ele não pode justificar a você, Ele não pode nos justificar. Se Deus é santo e justo, de fato, como Ele diz que Ele é, os ímpios devem ser julgados. Se os ímpios são justificados, Deus não é justo. Imagine a seguinte situação. O homem, um assassino, ele invade sua casa, assassina sua mulher e os seus filhos. Você de alguma forma consegue derrubar aquele homem depois que ele cometeu este assassinato. Os vizinhos entram na sua casa, ajudam você a deter aquele assassino. Todos ficam horrorizados com o que acabou de acontecer. A polícia é acionada, uma é levada à prisão e ele então comparece diante do tribunal. A cidade toda está ali presente. Todos estão com sede de justiça. A cidade gostaria de pegar aquele homem, devorar, tirar a sua pele, fazer justiça com suas próprias mãos. Você está com sede de justiça. Mas o juiz, ele é cheio de graça e misericórdia, e por sua bondade ele resolve por si mesmo absolver aquele homem dos seus crimes.
Qual você acha que seria a reação das pessoas daquela cidade? Qual seria a sua reação? Imagine que um homem está sendo preso porque ele cometeu um crime de estupro com uma menina de 11 anos de idade. Ele comparece diante do tribunal e o juiz resolve absolvê-lo de seus crimes. Como fica a situação daquela menina? Como fica a situação daquela família? Você acha que este seria um juiz justo? Ou você acha que este seria um juiz mau e corrupto? Pois bem, meus irmãos, veja, está escrito em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 15, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. E esta, meus irmãos, é a palavra mais dura e forte de todas as Escrituras. Deus abomina todos aqueles que justificam os ímpios. E qual é a mensagem cristã? Deus justifica os ímpios. Este é o coração do Evangelho. Mas para que venhamos a compreender de fato essa mensagem, nós precisamos entender aquilo que está escrito em duas passagens. Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 5, está escrito: Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Veja que no versículo 6, até a parte A do versículo 7, está escrito explicitamente que o Senhor Deus perdoa todos os tipos de pecado. Mas na parte B do versículo 7 está escrito que o Senhor não deixa de punir o culpado. Lá em Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 18, está escrito: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente de sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A partir daqui, nós temos um vislumbre da solução desse dilema. Deus pode nos perdoar, porque Ele pisou em nossos pecados e os atirou nas profundezas do mar. Mas, antes mesmo dele pisar em nossos pecados, Ele os colocou sobre seu Filho Jesus. E ele foi pisado. Como ele foi pisado? E então, como pode Deus ser justo e perdoar os pecadores? A resposta é porque Deus se fez carne. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Ele assumiu o nosso lugar. Portanto, Deus pode nos perdoar por causa da justiça de sua própria pessoa. Ele não poderia demonstrar seu amor para conosco a custo de sua justiça. A fim de demonstrar o seu amor, ele tinha primeiramente que satisfazer as exigências de sua própria justiça. E ele o fez na cruz, por meio da pessoa de seu Filho Cristo Jesus. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E agora
por causa de Cristo, ele pode demonstrar seu amor para comigo, para com você, para com todos nós. Este, meus irmãos, é o Evangelho. E o Evangelho não diz respeito ao ser humano indo em direção a Deus com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. Não se barganha com Deus. Não somos dignos ou merecedores de tamanha bondade de Deus para conosco, demonstrada por meio da pessoa de seu Filho, Cristo Jesus. O Evangelho diz respeito a Deus, indo em direção à sua criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa por uma cruz. Este é o Evangelho. E a minha oração, meus irmãos, é que Deus possa usá-los poderosamente, a fim de pregar o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e toda a sua família.